Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Beatriz Conduru, de Direito Administrativo do Corrente Jurídica. Vamos dar início a um assunto muito comum em provas de concurso público, né? Um assunto cujo eu tenho uma predileção. Gosto muito, inclusive, desse assunto de responsabilidade civil do Estado. Mas antes da gente falar do nosso assunto de hoje, quero te relembrar que qualquer dúvida que você venha a ter no seu estudo, nós temos aí um contato, né, direto no profa.beatrizconduru, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha nos momentos lá que estiver estudando, resolvendo uma questão, eu já tenho recebido, né, algumas questões, algumas dúvidas de vocês. Fico contente em poder ajudar. Então, sempre que eu tenho o contato direto com a questão, com a pergunta, com o questionamento, aparece lá para você, a professora visualizou, né? Beatriz visualizou. Eu vou responder, tá, pessoal? E às vezes demora um pouquinho, mas eu não deixo ninguém sem essa resposta. Então vamos lá, tá aqui, olha, profa.beatrizconduru. Então vamos iniciar o nosso assunto de hoje, né? A começar pela apresentação de uma evolução histórica. O assunto de responsabilidade civil do Estado que eu quero apresentar para vocês, é importante pensarmos aqui em uma responsabilidade extracontratual do Estado, né? Nós não vamos falar na aula de hoje da responsabilidade que o Estado tem, que advém das relações contratuais, na responsabilidade de contratos administrativos. Não, isso fica lá para a aula de contratos administrativos, quando você estuda, né? Lá em contratos administrativos, na Lei 14.133, enfim. Aqui nós vamos falar da responsabilidade extracontratual do Estado, né? Comumente chamada da responsabilidade civil do Estado. E passando brevemente nessa evolução histórica, nós temos ali algumas fases da responsabilidade civil do Estado, falando do direito administrativo comparado. Por que é importante destacarmos esse contexto histórico? Porque às vezes aparece em prova, por exemplo, que no Brasil foi adotamos em dado momento histórico a fase da irresponsabilidade estatal. Já é importante destacar que nenhuma Constituição Federal, né, ou seja, desde a nossa primeira Constituição, nós adotamos uma responsabilidade estatal. Então, nós vamos visualizar que nós não passamos historicamente nessa evolução da responsabilidade civil do Estado no Brasil pela primeira fase, que seria a fase da irresponsabilidade estatal. Na fase da irresponsabilidade estatal, eu coloquei para você, olha, nessa fase se entendia que o rei não errava, não poderia cometer erros. Logo, o Estado que fazia, né, essa simbiose, por assim dizer, essa representação de Estado e rei ao mesmo tempo, não se responsabilizava pelos seus erros, não se responsabilizaria por eles. Logo, nesta fase, ou seja, a fase da irresponsabilidade, o Estado não se responsabiliza pelos seus atos. A fase da irresponsabilidade estatal, qualquer ato praticado que venha a ser causado dano a terceiros, o Estado aqui não se responsabilizaria. Então, não marque uma alternativa que o examinador venha falar que no Brasil vigorou ou que passamos pela fase da irresponsabilidade estatal. Não é verdade. No Brasil, avançamos a partir daqui, da fase da previsão legal. O que seria a fase da previsão legal? O Estado responderia desde que a situação ou dano estivesse previsto em lei. Então, aqui haveria responsabilidade estatal a partir do momento em que o dano estivesse com previsão legal, estivesse previsto em lei, tá? Então, seria uma situação tipificada, por assim dizer? Sim. Né? Então, se aquele fato, se aquele dano não estivesse estritamente previsto, descrito na lei, não ocasionaria também uma responsabilização estatal. Ainda nesse avançar, vamos entrar na responsabilidade subjetiva, que é a que encontramos no Código Civil, tanto que chamamos de responsabilidade civilista, às vezes aparece em prova, tá, pessoal? Responsabilidade civilista, responsabilidade civilística, responsabilidade do direito privado, responsabilidade do direito civil. E aquela que vigora no Código Civil, né? Até hoje, é a responsabilidade subjetiva. Gente, é muito importante sabermos aqui da responsabilidade subjetiva, porque mais à frente nós vamos utilizar a responsabilidade subjetiva para classificarmos algumas responsabilizações. Então, o que é a responsabilidade subjetiva aqui lá do Código Civil? A responsabilidade civilista. Olha lá, para que o Estado seja responsabilizado, precisa demonstrar
que o agente público, agindo em nome do Estado, agiu com dolo ou culpa. Bom, gente, a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade do Código Civil, é aquela que vai exigir que se demonstrem os elementos de dano, de ação, do nexo de causalidade, do dano e ainda que se demonstre que o agente causador daquele dano agiu com dolo ou com culpa, né? Então, nessa fase, só haveria responsabilização do Estado se fosse demonstrado que o agente agiu com dolo ou com culpa. Mas superamos essa fase quando falamos da responsabilidade civil estatal para entrarmos na responsabilidade que temos hoje, previsão na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, que é a responsabilidade objetiva. Então, aqui eu já vou marcar com vocês a responsabilidade objetiva, que será objeto agora quando falarmos da responsabilidade por ação. Mas então veja, o que é a responsabilidade subjetiva? É aquela que tem que demonstrar que o agente agiu com dolo ou com culpa, né? Que tem que demonstrar o elemento volitivo, o elemento de vontade daquele agente. Mais importante ainda destacar que temos outra fase dentro de responsabilização, que é a responsabilidade que vai vigorar aqui dentro do direito administrativo na responsabilidade por omissão, por atos omissivos, que é baseada em uma teoria da culpa do serviço, teoria da culpa anônima, que nós vamos falar mais à frente quando falarmos da responsabilidade do Estado por atos omissivos, por omissão. Então, o que é a teoria da culpa do serviço ou culpa anônima? Para que o Estado responda, não precisa demonstrar o dolo ou a culpa do agente. Basta demonstrar a culpa do serviço, ou seja, a má prestação do serviço. A má prestação do serviço. A falha no serviço, né? Então, eu queria que você deixasse aqui uma observação que nós vamos utilizar essa fase de responsabilização, por assim dizer, essa teoria da culpa, lá na responsabilidade por omissão. Então, na responsabilidade por omissão, nós adotamos a teoria da culpa do serviço, a teoria da culpa anônima, a teoria da culpa administrativa, que nós vamos falar com mais calma daqui a pouco. Então, vamos agora falar da última fase da responsabilidade prevista, inclusive, na Constituição Federal de 88. É a fase da responsabilidade objetiva. E o que vai ser a responsabilidade objetiva? Gente, é preciso termos aqui uma resposta, por assim dizer, na ponta da língua para falarmos de responsabilidade objetiva. Porque comumente aparecem as questões de responsabilidade objetiva para a gente, visto que é a responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional de 88. Então, a responsabilidade objetiva será aquela responsabilidade que nós teremos que demonstrar 3 elementos configuradores apenas. Quais sejam eles? A conduta, a ação, né? O nexo de causalidade e o dano. A responsabilidade objetiva é aquela que independe de dolo ou culpa. Então, veja como ela é o inverso da responsabilidade subjetiva. Inúmeras questões colocam esse paralelo para você, né? Que a responsabilidade aqui, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, é caracterizada pela responsabilidade subjetiva? Não. O 37, parágrafo 6º, vai trazer o raciocínio da responsabilidade objetiva, que é aquela que tem que demonstrar apenas 3 elementos configuradores: conduta, nexo causal e dano. Então, passando por essa evolução histórica, entramos finalmente no artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional. Lá no artigo 37, parágrafo 6º, e é importantíssimo que você marque na sua Constituição Federal esse dispositivo, visto que, pessoal, a gente só tem basicamente esse dispositivo para falar desse assunto, né? Porque, no mais, esse assunto ele é uma construção doutrinária e uma construção jurisprudencial também, né? Então, tudo que a gente estuda sobre responsabilidade civil do Estado é uma base doutrinária muito forte, a fonte doutrinária, né, que nos diz aqui. E o artigo 37, parágrafo 6º, comumente cai nas provas. Sempre importante destacar, o
artigo 37, parágrafo 6º, ele é dividido em dois momentos. Ele é dividido em duas partes, se você observar, né? Então, eu vou ler com você aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Mas veja, não é qualquer pessoa jurídica de direito privado, só são aquelas prestadoras de serviços públicos. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Aí, na sua Constituição Federal, você vai fazer uma barra bem aqui, ó. Colocar um traço, uma barra. Até aqui é a primeira parte do dispositivo. Escreva na sua Constituição Federal, tá? Para você visualizar. É a primeira parte. Essa primeira parte, pessoal, você já vai adiantar que seria a responsabilidade objetiva dessas pessoas jurídicas, né? Então, a primeira parte, ela fundamenta a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, quando, através de seus agentes, causarem danos a terceiros. A partir da palavra assegurado, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, é a segunda parte do dispositivo. Então, vou colocar aqui para você anotar. Segunda parte. A segunda parte versa sobre o direito de regresso, o direito regressivo, a ação regressiva, que será da pessoa jurídica em face do agente que causou o dano, certo? Então, como aqui eu já escrevi no slide para vocês, olha, a primeira parte, então, é a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Já a segunda parte, eu já destaquei para vocês no próprio dispositivo, versa sobre o direito regressivo, sobre o direito de regresso da pessoa jurídica que vai ser em face do agente que causador do dano. Então vamos com calma aqui, tá, pessoal? Vamos com calma para a gente entender esse dispositivo aqui. A primeira parte, pessoal, ela vai versar sobre as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Então, como eu digo, em um caso concreto que você vai visualizar na sua prova pode cair esse copia e cola da Constituição, mas comumente nós visualizamos casos concretos. Então, ele vai contextualizar colocando exemplos para você identificar, né, a responsabilização dessas pessoas jurídicas. Então, comumente, essas pessoas jurídicas de direito público e essas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, elas vão aparecer nessa tua prova. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui. Quem são as pessoas jurídicas de direito público que vão aparecer na tua prova? As pessoas jurídicas de direito público que vão aparecer, você vai lembrar da sua aula de organização administrativa do Estado, tá? Você vai lembrar, então, que vai aparecer para você União, Estados, Distrito Federal, município, com as suas autarquias e as suas fundações públicas de direito público. Se você lembrar, lá na sua aula de organização administrativa do Estado, você estudou que são pessoas jurídicas de direito público, os entes federativos, que é a chamada administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, com as suas autarquias e as suas fundações públicas de direito público, que também são pessoas jurídicas de direito público, tá? Então veja, quando essas pessoas jurídicas, através dos seus agentes, causarem danos a terceiros, elas é que serão responsabilizadas. Entenda, a ação, então, de responsabilidade civil, de responsabilização civil, será direcionada em face dessas pessoas jurídicas. Isso é muito importante que você entenda, pessoal. Não vai ser direcionada a ação em face do agente causador do dano. Nós já vamos ver uma jurisprudência mais à frente, nos confirmando esse entendimento, tá? Do STF. A ação ela deverá ser ajuizada em face da pessoa jurídica, seja de direito público, no exemplo que estamos falando aqui, ou seja de direito privado que presta serviço público. Então, o que eu estou fazendo com você? Estou localizando você no assunto para você identificar e procurar nos comandos quais as pessoas jurídicas. Então, vamos supor, um agente público do Estado do Pará. Então, eu vou dar um exemplo aqui de policial. A gente sempre cai, às vezes, questões de policiais. Então, vamos supor, um policial militar do Estado do Pará. Tá?
o policial militar, no exercício de suas funções, causa um dano a terceiro, ao João. O João, ele resolve ajuizar uma ação de responsabilização, requerendo indenização, porque aqui vai gerar o dever de indenizar, requerendo indenização. Vai demonstrar conduta, nexo causal, dano. Essa ação vai ser direcionada em face de quem? Em face do Estado do Pará, que é a pessoa jurídica, ou em face daquele policial militar que causou o dano? Em face do Estado do Pará, pessoal, que é a pessoa jurídica. Você não vai colocar o agente público também no polo passivo daquela ação, tá? Então, a ação ela é direcionada em face da pessoa jurídica baseada na responsabilidade objetiva. Tudo bem? Outro exemplo que vai aparecer para você são as pessoas jurídicas de direito privado, mas veja, não é qualquer pessoa jurídica de direito privado, são aquelas que vão prestar serviço público. Aqui, pessoal, nas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, né? Eu vou até trocar aqui a cor da caneta, vou colocar em azul. As que prestam serviço público, você vai lembrar, vou colocá-las para cá, tá? Você vai lembrar que um exemplo de pessoa jurídica de direito privado que pode aparecer para você e cai muito também são concessionárias de serviço público. O que são as concessionárias? São pessoas jurídicas de direito privado, são empresas, são particulares, né? Que têm contratos com a administração pública e esses contratos possibilitam que essas pessoas jurídicas de direito privado prestem serviços públicos. E elas passam, então, a ser chamadas de empresas concessionárias. Então, comumente, nos casos concretos, lá que a banca coloca para ti, ela coloca empresa concessionária. Então, quando você vê uma concessionária de serviço público, né? E no desempenhar das funções dela, obviamente através de seus agentes, ela causando dano a terceiros, quem vai responder primariamente é essa empresa concessionária. A ação é ajuizada em face da empresa concessionária. A ação ela não vai ser ajuizada em face do poder público. Tudo bem? Então, primariamente, é ajuizada em face da empresa concessionária, porque aqui ela está. Ah, professora, mas ela não tem um contrato, né, com o poder público? Sim. Para a jurisprudência, quem responde primariamente é a empresa concessionária. O poder público ele só irá responder de maneira subsidiária. O que seria essa responsabilidade subsidiária? Olha, primeiro vai se acionar a empresa concessionária, né? Baseada na responsabilidade objetiva, conduta, nexo causal e dano. Caso essa empresa concessionária mais à frente não possa realmente arcar com o valor da indenização, aí sim vai se acionar o poder público. Isso é uma responsabilidade subsidiária. Comumente essas questões elas aparecem também. Elas colocam lá para você que será ajuizada a ação em face do poder público. Será ajuizada a ação ou em face da concessionária ou então em face do poder público. Será uma responsabilidade solidária das duas? Não. É uma responsabilidade primária da empresa concessionária. Então ficamos atentos aqui, tá? Ficamos atentos, porque pode aparecer para você as empresas concessionárias e comumente aparecem. Então elas respondem objetivamente. Outro exemplo muito importante para aparecer para a gente são as empresas estatais. Mas veja, são as empresas estatais que vão prestar serviço público. Mais uma vez, retornando no assunto de organização administrativa do Estado, você vai lembrar que as empresas estatais... Poxa, nem me lembro mais quem são as empresas estatais. Tem que lembrar, vamos lá revisar. As empresas estatais são as empresas públicas e uma sociedade de economia mista. Lembrou, né? Empresa pública e sociedade de economia mista. Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, elas têm duas finalidades, né, quando criadas. Ou elas vão atuar na exploração da atividade econômica, ou elas vão prestar serviço público. Quando elas prestarem serviço público, lembra, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E se elas prestarem serviço público, elas se encaixam exatamente no conceito do artigo 37, parágrafo 6º. Então, quando uma estatal prestar serviço público, ela vai responder conforme o artigo 37, parágrafo 6º. Professora, mas se ela atuar na exploração da atividade econômica, aí ela vai responder conforme o Código Civil. Responsabilidade subjetiva, tá?
Eu quero que você observe que nesse primeiro momento eu fiquei identificando com você as pessoas jurídicas que irão aparecer no comando para você. Porque são elas que vão ser responsabilizadas, pessoal. Isso é muito importante. Então, eu sempre falo para os alunos, identifique a pessoa jurídica. Seja a pessoa jurídica de direito público ou seja a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Identifique essa pessoa jurídica. Porque é ela que responderá quando causar danos a terceiros nessa responsabilidade por ação. É ela que irá responder. Não será o agente causador do dano, certo? Professora, e o agente causador do dano? O agente causador do dano, ele vai responder bem aqui, na segunda parte. Mas somente diante do direito de regresso, tá? O que é o direito de regresso? O direito de regresso é o direito que a pessoa jurídica tem em face do agente que causou o dano. Aí essa responsabilização é uma responsabilidade subjetiva. Por que é responsabilidade subjetiva? O próprio dispositivo nos diz, pessoal. Porque a pessoa jurídica, na via regressiva, aciona o agente que causou o dano, mas ela vai ter que demonstrar que esse agente agiu com dolo ou com culpa. Ou seja, que ele teve a intenção de causar aquele dano, o dolo, ou que ele agiu nas formas de culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Então, volta um pouquinho naquele exemplo que eu te dei. É um policial militar do estado do Pará que causou um dano ao João no exercício das suas funções. O João vai acionar a ação em face do estado do Pará, que é a pessoa jurídica de direito público, baseada na responsabilidade objetiva. O estado do Pará, vamos supor, o estado do Pará perdeu a ação, pagou a indenização ao João. E aí, vai ajuizar, então, uma ação de direito de regresso. Ação regressiva em face do agente que causou o dano, o policial militar. Supor que o nome do policial militar seja Pedro. Policial militar Pedro. Mas, para ajuizar essa ação de direito de regresso, terá que demonstrar que Pedro, no exercício das suas funções, agiu com dolo, a intenção de causar esse dano, ou então de forma culposa, negligência, imprudência, imperícia. É a responsabilidade subjetiva do Código Civil, pessoal, tá? Então, esse primeiro momento que você olha esse artigo 37, parágrafo 6º na responsabilidade por ação, você precisa identificar todas essas informações. Quem são as pessoas jurídicas que ali estão? Porque é elas que serão responsabilizadas, baseado na responsabilidade objetiva, conduta, nexo causal e o dano, Temos o direito de regresso, que o direito de regresso é da pessoa jurídica em face do agente que causou o dano, e o direito de regresso é baseado em uma responsabilidade subjetiva, certo? Avançando aqui no slide, eu tenho observações a vocês, inclusive 2 eu já falei, mas aqui está escrito para a gente marcar aqui. A primeira observação é em relação à pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Vamos lá. Em caso de responsabilidade causada pela empresa privada que presta serviço público, a empresa ela vai responder objetivamente, como falamos. O Estado ele também responde objetivamente, mas lembra, o Estado ele vai responder aqui, mas não de maneira primária, apenas de maneira subsidiária. Falei ainda há pouco para vocês, Então, é uma concessionária de serviço público. Vamos supor, você adentra em um transporte coletivo, você é usuário de transporte coletivo, um sistema de concessão ali, um transporte coletivo prestado através de uma concessionária de serviço público, e aquele motorista dá uma freada brusca para frente, você vem a cair naquele ônibus, naquele coletivo, e vem a fraturar um fêmur. É só exemplo trágico aqui mesmo, Um fêmur. E aí, você vai ajuizar a ação em face de quem? Ajuizar a ação em face da empresa concessionária, tá? Lembra disso. Ajuiza a ação em face da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Tudo bem? Baseado na responsabilidade objetiva. E o poder público? O poder público ele só será acionado de forma subsidiária. Não é de forma primária e nem de forma solidária. As bancas costumam responderá solidariamente com a empresa concessionária. Tenha muita atenção aqui, não é responsabilidade solidária, tá? Segunda observação. Segundo o entendimento do STF, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito, das pessoas prestadoras de serviço público, ela é objetiva, Seja a vítima usuária ou não usuária do serviço público. Aqui é o entendimento do STF que nos diz que pouco importa
se a vítima, no momento da ocorrência do dano, ela era usuária ou não usuária do serviço público. Será responsabilidade objetiva da mesma forma. Então, como no exemplo que eu te dei, você entra nesse coletivo, né, dessa empresa concessionária de serviço público, e esse coletivo dá uma freada, o motorista lá do coletivo dá uma freada brusca para frente, você vem a se lesionar, você era usuário. Mas vamos supor agora o segundo exemplo. Na verdade, você é um pedestre. Está atravessando a rua, né, na faixa de pedestre, tudo tranquilo, sinal verde para você atravessar quanto pedestre, e o motorista da empresa concessionária de transporte coletivo avança o sinal vermelho e acaba por atropelar, né, essa pessoa. Olha, nesse momento ela não era usuária de serviço público. Vai gerar o dever de indenizar? Vai gerar responsabilidade do Estado? Sim. Tá? Então, para o STF, pouco importa se a vítima, no momento da ocorrência do dano, ela era usuária ou não usuária do serviço público. Observação número 3. A empresa estatal, também falei ainda há pouco, exploradora de atividade econômica, vai se aplicar o regramento do direito privado. E você vai lembrar lá que é a responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva do Código Civil, pessoal. Do Código Civil. Ou seja, tem que demonstrar que o agente agiu com dolo ou culpa, né? Não recaindo no artigo 37, parágrafo 6º. Quem irá responder conforme o artigo 37, parágrafo 6º, são as estatais, só para confirmar, são as estatais que prestam serviço público, tá? Então tenha muita atenção em uma alternativa que o examinador ele quer misturar os conceitos ali de organização administrativa com o assunto de responsabilidade civil do Estado. Então são todas as pessoas jurídicas da administração pública que responderão baseado na responsabilidade objetiva? Errado. Porque nós temos, dentro da administração indireta, as empresas estatais. As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, ok. Se elas atuarem na exploração da atividade econômica, elas responderão conforme o Código Civil, responsabilidade subjetiva. Agora, se elas atuarem na prestação do serviço público, aí sim elas vão responder conforme o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Avançando. Elementos da responsabilidade objetiva. Bom, os elementos da responsabilidade objetiva são 3, como estamos falando desde o começo da aula. A conduta, a ação, o nexo de causalidade, né, que vai ser ali o elo, basicamente, a ponte, né, que vai unir essa conduta ao dano, tá? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da conduta e destacando a questão da ação da conduta do agente público. Aqui, gente, nós vamos visualizar a conduta do agente público na qualidade de agente ou então, de alguma forma, se valendo da qualidade de agente. Aqui é muito importante esse ponto, por quê? Porque, pessoal, nós temos alguns julgados, inclusive da Suprema Corte, né, do STF, que nos traz o seguinte raciocínio. Policial militar, vamos supor, no exercício das suas funções enquanto policial, causando dano a terceiro. Ok. Você entende que entra ali na responsabilização do Estado, da pessoa jurídica. Agora, a jurisprudência é a seguinte. É o policial militar que, fora do exercício das suas funções, na qualidade de agente, por assim dizer, né? É aquele policial que está de folga, no dia da sua folga. É aquele clássico exemplo que o examinador vai colocar para você na questão. Policial, no dia de sua folga, vai para uma festa, vai para uma balada. E nessa festa, nessa balada, ele se envolve uma discussão. Nessa discussão, ele saca a arma da corporação, olha, policial, em uma discussão, saca a arma da corporação, desfere tiros contra terceiros, né? Dispara tiros contra terceiros e acaba ocasionando óbito desse terceiro. Pessoal, haverá responsabilidade civil do Estado neste exemplo? Sim, pessoal. Por quê? Porque você prestou atenção que eu coloquei policial militar que utiliza arma da corporação. Essa é a jurisprudência do STF, né? No momento em que esse policial militar, por mais que ele não estivesse no exercício das suas funções, ele se vale da qualidade de agente para causar um dano ao terceiro, né? Que é se utilizando a arma da corporação, desferindo tiros contra terceiros. Então, no caso concreto, na sua prova, você tem que olhar bem.
Se de alguma forma esse policial, esse agente, né, esse agente público, ele se utiliza de armas da corporação, no exemplo concreto, se utiliza de alguma forma da qualidade de agente, aí para ocasionar o dano a terceiro, aí sim vai entrar, como eu falo, vai entrar na conta do Estado, né? Vai entrar na responsabilização. Mas não, simplesmente é um agente que se envolve em uma discussão, mas não se vale de nenhuma forma da qualidade de agente e acaba gerando uma lesão corporal, um crime de lesão corporal contra terceiro. Ele vai responder baseado ali na responsabilidade criminal, em âmbito criminal, e nada interfere ali dentro de uma responsabilidade civil estatal. Aqui estamos falando de responsabilidade civil estatal, para gerar o dever de indenizar do Estado. Lembra disso, tá, pessoal? Não vamos confundir as esferas de responsabilização, por favor. Tudo bem? Então, no caso concreto, é importante que você tenha muita atenção nesses comandos para você não cair em pegadinhas. Eu sempre falo que as questões de responsabilidade civil do Estado, você precisa ter atenção ao que o examinador traz para você neste caso concreto. Você não pode estar pensando além. Eu sempre falo lá para os alunos, galera, você que fica pensando no e se, né? Então não fique pensando no e se. E se acontecesse isso, e se acontecesse aquilo outro, não tem o e se. Então não fica imaginando, não fica viajando, não fica criando situações, informações que esse examinador não nos deu. Tudo bem? Então vamos lá. Temos também aqui o dano, né? O dano, obviamente, é algum bem jurídico tutelado, protegido. O nexo de causalidade, a gente vai falar aqui da causalidade adequada e também pensando na teoria da interrupção do nexo causal, que eu já vou falar com vocês. Mas o que seria essa causalidade adequada, né? A teoria da conditio sine qua, que a gente fala aqui. A conduta do agente, por si só, ela foi suficiente e necessária para ensejar o dano, né? Então, nós vamos visualizar que a conduta adequada, a causalidade adequada, perdão, ela vai trazer para a gente que a conduta, a ação do agente, ela foi única e necessária, suficiente para ocasionar o dano. Se a resposta for essa, sim, a conduta do agente foi única e necessária e suficiente para ocasionar o dano, nós vamos gerar o dever de indenizar, nós vamos gerar essa responsabilização. E se nós não estamos diante de nenhuma teoria de interrupção do nexo de causalidade, né? A teoria da interrupção do nexo causal vai trazer para a gente a possibilidade de falarmos das excludentes de responsabilização, as excludentes de responsabilidade. Veja, gente, aqui não são excludentes de licitude, pelo amor de Deus, não vá confundir com o que você estuda em direito penal, tá legal? Eu sempre destaco isso, porque a banca vai colocar para você que as excludentes de licitude em âmbito penal refletem aqui na responsabilização civil do Estado. Tá errado, tá bom? Aqui são as chamadas excludentes de responsabilidade. E o que a doutrina nos apresenta como excludente de responsabilidade? O caso fortuito, ou então também chamado de fato de terceiro, né? Para parte da doutrina nos coloca o fato de terceiro, a força maior e a chamada culpa exclusiva da vítima. Então vamos analisar aqui um esquema de responsabilização para vocês, uma linha, tá? Então eu vou começar para a gente chegar até essas excludentes de responsabilidade. Então vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, que prestam serviço público, né? Não podemos esquecer que prestam serviço público. Quando, através dos seus agentes, causarem danos a terceiros, elas vão responder baseada na responsabilidade objetiva. Ok? Vamos lá. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, quando, através de seus agentes, causarem danos a terceiros, elas vão responder baseado na responsabilidade objetiva. E como caracterizamos a responsabilidade objetiva? Vamos lembrar. É aquela que você vai ter que demonstrar 3 elementos configuradores. A conduta, o nexo causal e o dano. Lembrar do traço característico da responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de dolo ou culpa. Muita atenção aqui, pessoal, em prova. Às vezes aparece assim, responsabilidade objetiva, que tem que demonstrar conduta, nexo causal e dano.
é aquela que imprescinde, essa palavra imprescinde, imprescindível, sempre aparece nas questões. Imprescinde significa que é indispensável, né? Não, é aquela que na verdade prescinde, é aquela que dispensa. Então não vai errar o português, pelo amor de Deus, tá? Então, responsabilidade objetiva, conduta nexa causal dano, não precisa demonstrar dolo ou culpa. E lembrar também, essa aqui seria a primeira parte do dispositivo. A segunda parte eu vou colocar em azul, como eu tinha colocado ali, que é o direito de regresso. O direito de regresso é o direito que a pessoa jurídica, qualquer uma das duas ali, terá em face do agente causador do dano. Esse direito de regresso é baseado na responsabilidade subjetiva. Por que responsabilidade subjetiva? Porque aqui deverá ser demonstrado dolo ou culpa. Às vezes a questão vai colocar para você responsabilidade subjetiva do Código Civil, sim, ok? Do Código Civil, responsabilidade civilística, responsabilidade civilista, tá? Então, aqui é o 37, parágrafo 6º no esquema. Então, lembre lá, ajuizou a ação em face do agente que causou dano, baseado numa responsabilidade objetiva, demonstrando conduta nexo causal e dano. Diante das chamadas excludentes de responsabilidade, que já falei para você que não são excludentes de ilicitude, são excludentes de responsabilidade. Quais são elas que vão aparecer para você? O caso fortuito, que será uma ação humana de um terceiro interferindo na relação, né? Ou seja, não é nenhuma ação vinda por parte desse agente, da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. É um terceiro que interfere na relação humana. Por isso que também temos na alternativa, pode aparecer fato de terceiro, ok? Mas para grande parte da doutrina está dentro do caso fortuito. Temos também a responsabilização sendo excluída pela força maior, que são os intempéries da natureza, né? Então, houve ali uma quebra do nexo de causalidade por conta de terremotos, vendavais, grandes inundações, maremotos. Então, são intempéries da natureza, né? E muita atenção agora para a culpa, vou colocar até em letra maiúscula, exclusiva da vítima. Pessoal, a culpa exclusiva da vítima, falando de excludentes de responsabilidade, é a que mais cai em prova, tá? A culpa exclusiva da vítima, ela exclui, olha lá, exclui o nexo de causalidade, fazendo com que não haja responsabilidade objetiva dessas pessoas jurídicas. Então, você estuda esse esquema, por assim dizer, daqui para lá e também o inverso, de lá para cá, tá? Então, veja, as excludentes de responsabilidade são as teses de defesa, são as defesas dessas pessoas jurídicas aqui, no caso concreto, né? Então, esse terceiro ajuiza a ação em face dessas pessoas jurídicas e nas defesas delas, elas utilizam, olha, houve, no caso concreto, caso fortuito, fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, certo? A culpa exclusiva da vítima, muita atenção agora para o que eu vou falar para vocês, ela exclui a responsabilidade. Porque vai se confirmar que houve unicamente a culpa daquela vítima. Por isso que aconteceu o dano, né? Ela vai romper o nexo de causalidade. E a conduta, lembra lá, a conduta do agente, ela não foi necessária o suficiente para a ocorrência do dano. Na verdade, foi a culpa da vítima. Tudo bem? Então, quando você lembra lá que eu falei para você da conduta, da causalidade adequada, eu falei para você que vai haver a responsabilização do Estado quando se conseguir demonstrar que a conduta do agente ela foi única, necessária e suficiente para a ocorrência do dano. Já que a culpa exclusiva da vítima, já que aconteceu a culpa exclusiva da vítima, não tem como falar que vai haver responsabilização do Estado, né? Então, quando você visualizar no caso concreto que o dano aconteceu em virtude da própria vítima, ela unicamente deu a ocorrência ali daquele dano, né? Não vai haver responsabilização das pessoas jurídicas ali.
O que eu quero agora destacar com você é o que comumente nós visualizamos as bancas tentando confundir os alunos. A culpa exclusiva da vítima, ela é causa de excludente, ok? Mas é diferente, muita atenção agora, se aparecer na sua prova a chamada culpa concorrente, ou então culpa recíproca. Vá pelo nome. Olha o nome. Culpa concorrente. Eu tenho culpa que está concorrendo. As culpas estão concorrendo. Culpa recíproca. Existe uma reciprocidade de culpas. Eu tenho culpa tanto da pessoa jurídica como eu também tenho culpa por parte da vítima. Então vamos supor que existia uma obra sendo realizada por uma empresa concessionária de serviços públicos. E essa obra, esse canteiro de obras, estava mal sinalizado. Né? Abriu um buraco lá, a concessionária abriu um buraco e não estava bem sinalizado. O João vem à noite, embriagado ao volante, totalmente errado. Alto limite de velocidade. Não observa aquela faixa bem simples que tinha ali, né? Informando que tinha uma obra. E ele acaba por invadir aquele canteiro de obras. Cai no buraco ali daquela obra. Tá? Dá perda total no carro dele. Veja, pessoal, nesse exemplo, nós temos culpa por parte da vítima? Temos. Temos sim. Mas aquele canteiro de obras, na sua questão, vai estar informado que não estava bem sinalizado, que não houve também uma boa sinalização por parte da concessionária. Ou seja, o que está sinalizando ali? Que houve também, né, uma culpa por parte da pessoa jurídica. Então, eu tenho culpa por parte da pessoa jurídica, mas eu também tenho culpa por parte da vítima. Essas culpas estão concorrendo entre si, existe uma reciprocidade de culpas. Vai gerar a exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica, no meu exemplo aqui da concessionária de serviço público? Não. Ela vai responder, mas ela vai responder de uma forma mais branda, diminuída, atenuada. Ou seja, vai gerar uma responsabilização um pouco menor, uma indenização um pouco menor. O que eu quero lhe dizer é que a culpa concorrente ou culpa recíproca não gera uma exclusão da responsabilidade. Ela não é excludente de responsabilidade. A culpa concorrente ou culpa recíproca é causa de atenuante de responsabilidade. Ela vai diminuir. Ela diminui. Vou apagar aqui. Ainda apagar. Ela vai gerar uma diminuição dessa responsabilidade, tá, pessoal? Então, diminuir a responsabilidade. Então, se o João tinha requerido lá na petição inicial dele, vamos supor, uma responsabilização, uma indenização de R$400 mil, né? Incluindo dano moral do material, enfim, e a concessionária visualiza que houve também, por parte dela, uma culpa, não, olha, vamos aqui indenizar não nos 400 mil, mas vamos diminuir, porque houve também responsabilidade por parte da vítima, né? R$200 mil, tá? Então vai diminuir. Agora, se fosse somente culpa exclusiva da vítima, na verdade estava tudo bem sinalizado, devidamente sinalizado aquele canteiro de obras, né? Qualquer pessoa conseguiria visualizar a metros de distância, né? Seja de dia, seja de noite, e de fato era o João que vinha embriagado ao volante, alto limite de velocidade, enfim, e ele avançou, né? Todas as placas, as faixas, enfim, vedando, né, aquela obra. Aí sim a gente teria uma culpa exclusiva da vítima, não gerando o dever de indenizar. Então tenha muita atenção no caso concreto, né? Porque geralmente vem os textos ali para você se confundir. Então, só para confirmar, a culpa exclusiva da vítima, ela é causa de excludente. Olha a dica que eu estou te dando. Exclusiva, excluir, tá? Já a culpa concorrente, recíproca, estão concorrendo. Tem culpa por ambos os lados. Então, vai apenas diminuir, tá certo? Dá um print aí nesse esquema, que esse esquema ele ajuda a gente a pensar, a gente a raciocinar, copia depois, tá? Então, a gente sempre utiliza esse esquema para você visualizar essa linha aqui da responsabilidade civil, tá? Avançando aqui no nosso slide. Bom, a partir daí, nós temos que falar em outro ponto muito importante, que são as duas teorias apresentadas quando falamos do 37, parágrafo 6º.
teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Primeiro você tem que saber, de cara, que a teoria adotada no artigo 37, parágrafo 6º, é essa aqui. 37, parágrafo 6º da CF, adota a teoria do risco administrativo. Então, quando você vê a banca falando para você a teoria adotada no 37, parágrafo 6º, a teoria regra no Brasil, é a teoria do risco administrativo. Pessoal, e é muito tranquilo aqui a diferença, né? O que é a teoria do risco administrativo? Olha lá, o Estado assume o risco de exercer atividade administrativa e vai se responsabilizar objetivamente. A gente já viu que responsabilidade objetiva. Admitindo, aqui está, as excludentes de responsabilidade. Gente, a teoria do risco administrativo foi a que adotamos no artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, quando através dessa agente causarem danos a terceiros, elas vão responder baseada na responsabilidade objetiva e, nas suas defesas, elas poderão adotar qualquer uma das excludentes de responsabilidade que acabamos de ver. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Tudo bem? Então, a teoria do risco administrativo é aquela que aceita, admite a alegação das excludentes de responsabilidade. Já a outra teoria, então, não vai marcar que a teoria regra adotada no Brasil é a teoria do risco integral. Não. Vamos lá. A teoria adotada na regra no Brasil é a teoria do risco administrativo, que é aquela que aceita que as pessoas jurídicas, nas suas defesas, aleguem qualquer das excludentes de responsabilidade. A teoria excepcional no Brasil, que foi adotada no Brasil, mas de forma excepcional, é a teoria do risco integral. É uma teoria mais severa, tá? Por quê? Porque vai ser uma responsabilidade objetiva e aqui não se admite nenhuma das alegações de excludente de responsabilidade. É como se virasse ali para as pessoas jurídicas e falasse, olha, nesses casos aqui, vocês vão responder de forma objetiva e não adianta alegar nenhuma das excludentes de responsabilidade. É como se fosse assim, tá? Então, a teoria do risco integral, ela é mais severa. Por quê? Porque não se admite a alegação das excludentes de responsabilidade. Gente, eu quero que você entenda. Existem formas de se cobrar esse assunto. Se a banca perguntar para você qual a teoria adotada no Brasil, como regra, a teoria adotada no Brasil, a teoria do risco administrativo. Agora, se a banca está perguntando para você das teorias, do conceito das teorias, é que uma admite a excludente de responsabilidade, que é a teoria do risco administrativo, e a outra não admite, mas ambas são baseadas na responsabilidade objetiva, tudo bem? Então tenha atenção também nessa forma de ser abordado. Mas você já deve anotar no seu 37, parágrafo 6º, que lá nós temos uma responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco administrativo, tá certo? E aí, pessoal, nós precisamos ainda, para finalizar esse raciocínio, saber em quais situações, então, essa doutrina, essa jurisprudência aceita que se utilize a teoria do risco integral, que é aquela que vai ser uma responsabilidade objetiva e não vai poder se alegar de excludente de responsabilidade. Coloquei aqui as 4 situações para você anotar e caso apareça na sua prova uma dessas situações, você lembra de não marcar a teoria do risco administrativo, se for lhe cobrar isso, né? Que às vezes só coloca a responsabilidade objetiva mesmo. Para você ter só essa atenção mesmo, tá? Então, quais são essas situações excepcionais? Você não viu nenhuma dessas situações em prova, pelo amor de Deus, você não vai pensar em teoria do risco integral, tá? Então, em hipóteses de dano ambiental, dano nuclear, ataques terroristas e crimes cometidos em aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Então, você viu lá, se a banca trouxer para você, olha, um dano ambiental, dano nuclear, ataque terrorista, crime cometido, praticado em aeronave, que esteja sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, aí você lembra, aqui nós adotamos a teoria do risco integral. Vai ser uma responsabilidade objetiva e não vai se admitir a alegação de excludentes de responsabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, não confunda essas teorias. Isso aqui cai muito, pessoal, cai demais. Tudo que falamos até o presente momento é responsabilidade por ação. Vamos caminhando agora para o final desse raciocínio, para falarmos da responsabilidade por omissão, tá? Na responsabilidade por omissão, pessoal, nós temos aqui um
não fazer. Uma não conduta, né? Atos omissivos. Ou seja, deveria ser feito. Omissivos? Deveria ser feito, mas não foi feito. Se você observar, em nenhum momento ali na responsabilidade por ação, eu falei para você, olha pessoal, aqui nós temos uma regra e uma exceção. Não, eu falei que é responsabilidade objetiva, não foi? Aqui nós vamos ter, na responsabilidade por omissão, você tem uma regra e você tem uma exceção. Então vamos ficar ligados aqui, tudo bem? A regra na responsabilidade por omissão, muita atenção agora, é uma responsabilidade subjetiva. Aí a banca vai colocar para você assim, na responsabilidade por omissão, como regra, teremos a responsabilidade subjetiva baseada no Código Civil. Errado. Porque o Código Civil fala da responsabilidade subjetiva, que é aquela que tem que demonstrar dolo ou culpa. Gente, basta você pensar. Se é uma omissão, eu não tenho dolo de ninguém, eu não tenho culpa de ninguém, porque não teve ação. Essa responsabilidade subjetiva é aquela que falamos no começo da aula, no primeiro slide, que é aquela que se baseia na teoria da culpa do serviço. Anote todas essas teorias. Culpa do serviço, culpa anônima, culpa administrativa. Pessoal, qualquer uma dessas teorias pode aparecer na sua prova. Tudo bem? Então, aqui a regra é a responsabilidade subjetiva, que se fundamenta na teoria da culpa anônima, culpa do serviço, culpa administrativa. Já vi também em prova falha do serviço, tá? E o que vai se demonstrar aqui? Vai se demonstrar que o dano ocorreu em virtude da má prestação do serviço. Da falha no serviço. O serviço deveria ter sido feito, mas não foi, tá? Então, essa é a regra, tudo bem? Então, a regra na omissão é que, vamos falar, é uma responsabilidade subjetiva que se fundamenta na má prestação do serviço. Deveria ter sido feito. O poder público toma conhecimento, né? Porque também temos que o risco social não entra numa responsabilidade por omissão. Mas a partir do momento que o poder público ele toma conhecimento, né, e aí ele permanece inerte, nada faz diante de uma inação e causa danos a terceiros, nós temos uma responsabilidade por omissão baseada nesta culpa, nesta falha do serviço. Essa é a regra, tá? Então, por favor, não confunda a responsabilidade por omissão. Responsabilidade por omissão é uma responsabilidade subjetiva baseada na culpa do serviço, culpa anônima, culpa administrativa. Também falamos aqui na chamada omissão genérica, tá? São os casos de omissão genérica. Outra expressão que utilizamos na doutrina. Exceção, e aí cai muito em prova as hipóteses excepcionais. Exceção, nós fundamentamos na teoria do risco criado ou teoria do risco suscitado. O que seria essas omissões diante da chamada teoria do risco criado e teoria do risco suscitado? Então, olha lá. Existem situações de risco que o Estado cria. E dessa situação vai decorrer um dano, vai ocasionar um dano a alguém. Ainda que não haja uma conduta direta do agente público, marque lá. A responsabilidade será objetiva, em virtude da situação de risco criada pelo próprio Estado. Aqui nós estamos diante das chamadas situações de custódia. Então vamos lá, pessoal. A exceção na omissão, a gente lembra da teoria do risco criado, teoria do risco suscitado. O Estado ele cria situações, ele coloca bens e pessoas, custódia, sobre a sua guarda e proteção. O que é custódia estatal? É quando o Estado coloca bens e pessoas sobre a sua guarda e proteção. Quando comumente nós visualizamos nos exemplos, nos casos concretos, e bastante volume de jurisprudência, as situações dos estabelecimentos penais, né? Mas não vamos ficar vinculados apenas a esses exemplos. Quando você vê situações de hospital público, isso é uma custódia estatal. Escolas públicas, isso é custódia estatal. Custódia são todas aquelas situações em que o Estado coloca bens e pessoas sobre a sua guarda e proteção. E aí, qual é o entendimento? O entendimento é que, diante dessa situação, por mais que sejam casos de omissão, o não fazer, né? Ou seja, não houve nenhuma conduta direta de algum agente que vai ocasionar um dano a terceiro, por mais que seja a situação de omissão, a responsabilidade aqui não será subjetiva, tem que demonstrar a culpa, a culpa ali anônima, a culpa administrativa, não. Será uma responsabilidade objetiva. Independe da demonstração dessa culpa, tá? Então, como eu falei para vocês,
Nas responsabilidades por omissão, comumente cai a responsabilidade objetiva. Por isso que, às vezes, alguns alunos chegam a falar assim comigo, professora, na responsabilidade por estado nunca tem responsabilidade objetiva, né? Até mesmo por omissão. Porque eu só vejo falar em responsabilidade objetiva. Aí a gente fala, não, epa, pera lá. Você comumente acaba por visualizar talvez mais questões lhe colocando responsabilidade objetiva. Até na omissão. Mas não significa que na omissão a gente não tem a responsabilidade subjetiva. Então, tem que ter muita atenção aqui, tá? Então, veja, nas hipóteses excepcionais na omissão, que é, você vai lembrar, situações de custódia, nós temos a responsabilidade objetiva. E aí a doutrina até nos divide, né? Que nessas situações de custódia vai se dividir esse caso fortuito em fortuito interno e fortuito externo. Isso aqui é muito da doutrina, né? Então, tem atenção aqui pra gente, pra tua prova em uma situação doutrinária lá. O que seria o fortuito interno? O fortuito interno seria o próprio caso fortuito. Essa situação, ela é inesperada, né? É uma situação inesperada, mas que vai decorrer logicamente da custódia. Neste caso, deste fortuito interno, vai haver a responsabilização civil do Estado. Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, é uma rebelião no estabelecimento penal, né? A rebelião no estabelecimento penal é um fortuito interno. Né? Não tem hora marcada para acontecer uma rebelião, não se sabe. Tá? Mas ela decorre, logicamente, daquela situação de custódia. Então, os danos ocasionados após, né, esses conflitos ocasionados ali, essa rebelião, vão ensejar a responsabilidade civil do Estado. Tá? Diferentemente do fortuito externo. O que seria esse fortuito externo? O fortuito externo seria o raciocínio da força maior. Né? É uma situação inesperada, mas é completamente alheia. Não tem nada a ver com a situação de custódia. Aí o Estado ele já não responderia. É o exemplo que a doutrina nos traz, né? Que é o preso tomando seu banho de sol, né? Lá no local aberto, e do nada fecha o tempo e cai um raio na cabeça do preso. É o exemplo que a doutrina tem, né? Cai um raio na cabeça do preso, tá? Poxa, no decorrer da situação de custódia, foi realmente um fortuito inesperado. Foi uma situação inesperada. Então não vai gerar ali o dever de indenizar, tá? E aí a gente lembra mais uma vez da chamada teoria da conditio sine qua, né? Para que haja responsabilização, basta demonstrar que a custódia é uma condição sem a qual não ocorreria o dano. É o que o STF tem nos demonstrado bastante nos seus julgados, né? Então, às vezes, quando a gente fala sobre essa temática, a professora sempre vai gerar a responsabilização do dever de indenizar, por exemplo, da morte do detento no estabelecimento penal. Vai depender, né? Se for demonstrado que a custódia, nesse caso, ela foi necessária e suficiente para a ocorrência do dano, sim, vai gerar o dever de indenizar. Né? Então, essas situações da rebelião geram o dever de indenizar. Já vou marcar aqui algumas jurisprudências com vocês. Mas, por exemplo, é um detento que adentra no estabelecimento penal 100% de saúde também. Aí, no decorrer da estadia dele no estabelecimento penal, devido às péssimas condições do estabelecimento penal, ele vem contraindo moléstias, né, doenças, em virtude do cárcere, das condições precárias do cárcere. Isso gera também o dever de indenizar. Mas é diferente, por exemplo, de um detento que adentra no estabelecimento penal já em estágio final de uma doença, tá? Já está nos últimos dias ali de sua vida e entra realmente só para cumprir a sua pena. Ele adentra no estabelecimento penal, não tem um agravamento da sua doença e vem a óbito dentro do estabelecimento penal. Veja, ele morre no estabelecimento penal, mas ele não agrava a sua condição e a morte dele iria acontecer, esse é o raciocínio, a morte dele iria acontecer dentro do estabelecimento penal ou fora. Ou seja, a custódia ela não foi determinante para a ocorrência do dano, não ensejando assim o dever de indenizar, tá? Então, a resposta que o STF nos tem trazido dentro da jurisprudência é baseada nessa teoria da conditio sine qua. A custódia, ela foi necessária e suficiente para a ocorrência do dano, porque se ela foi necessária e suficiente para a ocorrência do dano, sim, gera o dever de indenizar, tá? Muita atenção na responsabilidade por omissão, porque aqui tu tens a regra e tu tens a exceção, tá? Entrando já quase na parte final, antes da gente analisar as jurisprudências, importante falarmos de prescrição, prazo prescricional. Gente, o prazo prescricional para o ajuizamento dessa ação para se requerer essa responsabilização do Estado, né, e requerer o dever de indenizar, tá? Marque lá, pessoal. A ação de responsabilidade civil do Estado prescreve em 5 anos. Tudo bem? Prescreve em 5 anos. Nós temos ali já a fixação pelo STJ, pelo STF, coloquei aqui para vocês esse tese de recurso repetitivo, né, pelo STJ, fixado ali no prazo quinquenal, prazo de 5 anos.
Tínhamos uma discussão anteriormente se seria o prazo do Código Civil de 3 anos, 5 anos. Gente, pacificado isso, tá? Tanto na jurisprudência do STF como na jurisprudência do STJ. Então, você se deparando com uma questão em prova falando do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de responsabilidade civil, prazo de 5 anos, certo? Agora, quando falamos do direito de regresso, direito regressivo, no que versa sobre o prazo prescricional do direito de regresso, que é aquele da pessoa jurídica em face do agente que causou o dano, vai se aplicar o prazo prescricional de 3 anos, né? Conforme o artigo 206 do parágrafo 3º do Código Civil. Gente, aqui nós temos uma discussão dentro da doutrina, tá? Nós temos uma discussão doutrinária. Tem doutrinador que entende que é um prazo imprescritível, né? É uma ação imprescritível aqui. Contudo, para fins de prova e falando também do entendimento que a gente tem observado pelo STJ e pela maior parte da doutrina, tá? E também, obviamente, das bancas de concurso, você vai levar para sua prova o prazo prescricional do direito de regresso de 3 anos. Não coloque que ele é um prazo prescritível, tá? É o que a gente tem acompanhado dentro das respostas que nós estamos observando pelas bancas de concurso público, tudo bem? Apesar de termos, sim, essa divergência doutrinária, mas falando de jurisprudência, falando de concurso público, provas de concurso público, que é o que nós estamos aqui, né? Para o objetivo com o qual nós estamos nos preparando, prazo prescricional para ajuizamento da ação regressiva, que é da pessoa jurídica em face do agente causador do dano, de 3 anos, tudo bem? Tenhamos atenção aqui. Olha lá, gente, agora aqui responsabilidade por atos judiciais, tá? Atos do Poder Judiciário. Gente, aqui a regra é que a gente não tem responsabilidade por atos do Poder Judiciário, certo? Por quê? Porque se você estiver descontente com algum resultado, né, em uma ação a qual você é parte, seja como autor, seja como réu, né, uma ação judicial, você tem a possibilidade dos recursos, né, recorrer para modificar, para reformar. Então, a regra é que não há responsabilidade civil por atos do Poder Judiciário, certo? O que nós vamos ter aqui, pessoal, é uma exceção lá do artigo 575, que são as situações ali daquele que fica condenado, né, preso por tempo fixado além do previsto em sentença, ou então aquele que é condenado por erro do Poder Judiciário, gerando o dever de indenizar por parte do Estado. E aí vai gerar o dever de indenizar por parte do Estado, tá? Então é importante você marcar lá no seu artigo 575 que nós temos uma previsão constitucional, certo? É a única situação que vai gerar responsabilização por atos do Poder Judiciário, ok? E entrando na parte final da nossa aula, eu destaquei um momento jurisprudencial para fazer com vocês. Eu destaquei com vocês algumas jurisprudências que têm tido uma relevância maior em prova. Como no começo do assunto eu apresentei para você, tem caído muito, gente, jurisprudência nesse assunto. Porque é um assunto jurisprudencial, né? A gente estuda ali o artigo 37, parágrafo 6º, mas tudo que nós temos para falar de responsabilidade civil do Estado, nós falamos na fonte doutrinária e muito também dentro da análise jurisprudencial. Passei, na minha explicação, por vários momentos jurisprudenciais com vocês. Eu falei, conforme o entendimento da STF, então, é jurisprudência. Vamos lá. Só que aqui eu trouxe, algumas teses fixadas. E vocês vão observar que eu trouxe, prioritariamente, as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, né? Aquelas julgadas em recurso extraordinário, fixadas, obviamente, em tese de repercussão geral, que é a que vai vincular as decisões de todo o Poder Judiciário. Então, são as que comumente aparecem em prova também. Essa primeira jurisprudência, nós já falamos logo no começo da apresentação da responsabilidade objetiva. Olha lá. A vítima somente poderá ajuizar ação de indenização contra o Estado. Se este for condenado, aí ele poderá acionar o servidor que causou dano em caso de dolo ou culpa. O ofendido não poderá propor a demanda diretamente contra o agente público, né? Então, só para você visualizar, é uma tese fixada em sede de repercussão geral. Foi o que eu falei para você. A ação ela deverá ser ajuizada em face da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público ou então em face da pessoa jurídica de direito público. Não pode se acionar diretamente o agente que causou o dano. Quem tem esse direito é a própria pessoa jurídica, desde que demonstrado dolo ou culpa, tá? Então, uma jurisprudência muito forte aqui. Segunda jurisprudência. Em caso de inobservância
de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. E aí eu queria que você marcasse lá, olha, inobservância no seu dever específico. É o que nós estávamos falando mais uma vez ali em um raciocínio de situação de custódia, né? Se demonstrar que houve uma inobservância no dever específico de cuidado, de proteção daquele detento no estabelecimento penal diante da situação de custódia, se demonstrarmos então que a custódia ela foi necessária o suficiente para a ocorrência do dano, vai gerar o dever de indenizar, né, por parte do Estado. E só fazendo um adendo, a omissão aqui que eu falei para vocês seria também uma chamada omissão específica, tá? Então falamos aqui numa omissão específica, que seria a exceção, não a regra. Tema de repercussão geral 365. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previsto no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, conforme o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, então danos morais e materiais, comprovadamente causados a terceiros em decorrência da falta ou insuficiência de condições legais do encarceramento. E é aquela situação que eu falei para vocês, é um detento que adentra no estabelecimento penal, 100% de saúde, e no decorrer da sua estadia lá, né, começa a contrair moléstias, outras doenças, que advêm das péssimas condições que sabemos, né, infelizmente, dos estabelecimentos penais. Tá? Então é uma jurisprudência do STF nos colocando esse dever do Estado em oferecer esses padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, né? Em observância, obviamente, a dignidade da pessoa humana aqui, tá? Avançando na nossa jurisprudência, olha, em regra, o Estado não tem responsabilidade por atos praticados por presos foragidos do sistema penal. Exceção, quando demonstrado nexo causal direto. Gente, tenho observado que essa jurisprudência tem caído bastante em várias provas de concurso público, né? Então, atos de presos foragidos do sistema penal sempre vai gerar o dever de indenizar do Estado? Não. Para o STF, é sempre quando for demonstrado apenas o nexo causal direto entre o momento da conduta, né, e a fuga. Vamos lá. No artigo 37, parágrafo 6º da CF, não se caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de crimes praticados por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Então, para haver esse dever de indenizar, né, do Estado em relação a atos praticados pelos presos foragidos, tem que haver esse nexo causal direto. O que nós temos observado em questão? O examinador colocando assim para vocês. Um preso fugiu do estabelecimento penal e após 6 meses dessa fuga, após 3 meses dessa fuga, pratica um outro crime. E essa pessoa resolve ajuizar uma ação em face do Estado requerendo o dever de indenizar. Ou seja, 6 meses, 3 meses. O que se entende? Que não há mais esse nexo causal direto. Então não vai gerar o dever de indenizar. O que seria, no caso concreto, esse nexo causal direto? É aquela situação em que o preso, após fugir do estabelecimento penal, como se diz, ele empreendendo fuga, né, ele já vai ocasionando ali danos a terceiros, tá? Então, a expressão que a gente comumente tem visualizado nas alternativas corretas é isso. Demonstração de nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada, porque é aquele copia e cola da jurisprudência que o examinador quer saber se você tem conhecimento. Avançando. Em regra, olha pessoal, outra jurisprudência que tem caído bastante, né, bastante em concursos. Em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido por policiais durante cobertura jornalística de manifestação pública. Olha a tese aqui fixada pelo STF. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente de responsabilidade, marque lá, de culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional da imprensa marque descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física. Então aqui eu falo, né, aquele jornalista, né, a jurisprudência do jornalista aqui. É aquele jornalista, aquele profissional da imprensa teimoso, né?
que mesmo com as áreas delimitadas, ele já devidamente informado pelos policiais, olha, não é possível avançar, essas áreas estão proibidas, ele vai lá e avança as áreas proibidas. Bom, o dano que acontecer ali já vai entrar na culpa exclusiva da vítima, né? Mas se não houve realmente nenhum descumprimento nesse sentido, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, tudo bem? Gerando assim, então, via de regra, o dever de indenizar, tá? Avançando aqui. As ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, tortura, prisão por motivos políticos ocorridos durante o regime militar, olha que legal, são imprescritíveis, pessoal, tá? Então, nós temos aqui uma imprescritibilidade, marque lá, imprescritibilidade em relação às ações indenizatórias por danos morais e materiais que decorreram daquele momento ali dos atos de perseguição política em relação a violações de direitos fundamentais que aconteceram no regime militar, tá? Então, você vê lá, a regra, então, é que para ajuizamento de ações de responsabilidade civil do Estado, nós vimos lá que é um prazo quinquenal de 5 anos. Mas se a banca falar para você dessas situações, né, perseguição política, que aconteceu essas violações de direitos fundamentais que ocorreram durante o regime militar, não falamos em prescrição, são imprescritíveis, certo? Conforme, inclusive, súmula 647 do STJ. Próxima jurisprudência. Estado responde subsidiariamente. Marque essa palavra, porque isso aqui é trocado em prova. Então, o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público, organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude, tá? Então, veja, aqui o Estado vai responder de forma subsidiária, porque quem vai responder primariamente é a organizadora daquele concurso público, né? Então, você, concurseiro, aí, viaja para outro local para fazer uma prova de concurso público, né? E aí, aquele concurso público foi cancelado por indícios de fraude. Você vai ajuizar a ação em face da organizadora do concurso público. Você não vai ajuizar a ação diretamente em face do Estado, da pessoa jurídica de direito público ali, tá? A pessoa jurídica de direito público só vai responder de forma subsidiária. As questões estão colocando que ela vai responder ali de forma primária, certo? Última jurisprudência. O Estado responde objetivamente, temos caído também bastante questão sobre essa jurisprudência, pelos danos causados por notários e registradores. O Estado responde objetivamente por atos dos tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções. A banca vai colocar para você que é uma responsabilidade subjetiva, ou então que não há responsabilização do Estado por atos de tabeliães. Basicamente, é esse o raciocínio, né? Então, o Estado possui responsabilidade direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registros no exercício de suas funções no serviço público causem a terceiros, tá? Então, última jurisprudência aqui para vocês. Pessoal, eu trouxe pode acreditar, eu trouxe essas jurisprudências que têm caído com muita força aqui em responsabilidade civil. Você que já está resolvendo questões de responsabilidade civil já se deparou com essas jurisprudências, né? Então, é sempre bom você fazer essa revisão, fez a revisão da jurisprudência, fez a revisão da doutrina, logo na sequência também faz uma revisão jurisprudencial dessa temática. Vamos lá agora algumas questões de fixação para a gente analisar aqui como é que está nosso conteúdo. Primeira questão, olha. Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou a ação de indenização contra a agência. Tá? Então, veja bem, pessoal. Helena é uma servidora e ela é uma servidora de uma agência reguladora. Tá? A agência reguladora, você vai lembrar, é uma autarquia, né? Tem natureza autárquica, é uma pessoa jurídica de direito público. Olha o examinador misturando, né, os conceitos, misturando os assuntos. Tá? Responsabilidade civil com a organização administrativa do Estado. Considerando a situação hipotética, julguem o item que se segue. A agência, como pessoa jurídica de direito público, correto. Porque a agência reguladora, você vai lembrar que a agência reguladora é uma autarquia. Tá? Então, vamos lá. A agência, como pessoa jurídica de direito público, deverá arcar com os danos causados por Helena, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado. Tá certo. Até aqui tá.
Devendo o terceiro, agora olha lá, devendo o terceiro comprovar a culpa da Helena? Não. Esse final matou a questão. Errado. De fato, a agência reguladora, que é uma autarquia, vai ser responsabilizada objetivamente. Se é uma responsabilidade objetiva, você vai lembrar. O que é responsabilidade objetiva? Conduta, nexo causal e dano. Não precisa demonstrar dolo ou culpa. Então, quando a banca coloca para você aqui que deve o terceiro, então, comprovar a culpa de Helena, isso não é responsabilidade objetiva. Isso seria uma responsabilidade subjetiva. Errada a questão. Segunda questão. Com base na teoria do risco administrativo, admite-se a pesquisa em torno da culpa da vítima, a fim de abrandar, ou seja, diminuir ou excluir a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Perfeito, tá? Então, verdade, né? Baseada na teoria do risco administrativo, que é aquela que as pessoas jurídicas elas vão poder alegar as excludentes de responsabilidade, falando da culpa da vítima, pode-se tanto abrandar, diminuir a responsabilização, como também excluir. Corretíssimo. Terceira. É caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, desde que demonstrado nexo causal direto, olha lá, pessoal, desde que demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Olha o comando, conforme entendimento adotado pelo STF, uma questão totalmente jurisprudencial. Né? Se você não tinha conhecimento da jurisprudência que acabamos de ver, que é em relação aos presos foragidos do sistema prisional, que para gerar o dever de indenizar, a responsabilização necessariamente tem que demonstrar esse nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada, você ia ter que chutar aqui, né? Então aqui está correto, tudo correto. É caracterizada a responsabilidade civil quando, né, por danos decorrentes desse crime praticado, uma pessoa foragida do sistema prisional, desde que seja demonstrado esse nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Perfeito. Mas eu quero que você veja que é o copia e cola da jurisprudência. Quarta questão. Ação, voltando ali, ó. Em relação à administração pública, julguem o item e jurisprudência do STF. Vamos ver. A ação a ser proposta em razão de danos causados por agente público deve necessariamente ser ajuizada contra o autor. Olha aí, gente. Necessariamente ser ajuizada contra o autor do ato e o Estado ou pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Ou seja, a questão está querendo falar para você que deverá ser ajuizada necessariamente, obrigatoriamente, em face da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que presta serviço público e em face do agente público. Não. A ação é ajuizada em face da pessoa jurídica, baseada na responsabilidade objetiva, lembra? Agora, a pessoa jurídica que na via regressiva irá acionar o autor do ato, que seria o agente causador do dano. Então, a questão está errada, tá? Quinta. Quando houver culpa da vítima, há de se distinguir se é sua culpa exclusiva ou a sua culpa concorrente, ou a do poder público. No primeiro caso, culpa exclusiva. O Estado, ele não responde, verdade, porque exclui, não responde. E no segundo caso, culpa concorrente, atenua, diminui, né? Atenua-se, aqui tinha um if. Atenua-se a responsabilidade que se reparte com a vítima. Perfeito, pessoal. Correto. Aqui você tinha que ter atenção ali, né? No português, na interpretação, inclusive, né? Que ele fala primeiro, segundo, primeiro caso. Correto. Na culpa concorrente vai haver uma atenuante, uma diminuição, como eu escrevi para você. E na culpa exclusiva vai haver uma excludente, uma não responsabilização da pessoa jurídica. Sexta questão. Um caso concreto. Vamos lá. A Sueli, após um acidente de trânsito no bairro Sagrada Família, município de Belo Horizonte, foi atendida em um hospital municipal, tendo sido submetida imediatamente a uma cirurgia em um dos joelhos. Após a alta, ela passou a sentir dores frequentes em seu joelho, o que reduziu os movimentos em sua perna. Indignada com o ocorrido, a Sueli pretende responsabilizar civilmente o município de BH. Olha, a pessoa jurídica. Lembra que eu te falo? Localiza sempre a pessoa jurídica. Visto ser o hospital um órgão
da administração direta municipal. Verdade, pessoal, olha. Órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não tem capacidade de estar em juízo. A ação ela é direcionada em face da pessoa jurídica. Não vai colocar que a ação é direcionada em face do órgão, tá? Sobre o caso, com base no ordenamento jurídico, assinale a opção correta. A letra A fala que a responsabilidade civil do município de BH dependerá da identificação dos profissionais envolvidos e a comprovação do dolo ou da culpa deles. Não, porque é baseada em uma responsabilidade objetiva e a responsabilidade objetiva é aquela que independe de dolo ou culpa. B. A responsabilidade civil do município de BH, baseada na teoria do risco integral, opa, não, já para. Ninguém falou em teoria do risco integral aqui, porque ninguém falou daquelas hipóteses excepcionais. Ninguém falou em dano ambiental, dano nuclear, ataques terroristas, enfim. Então você já corta na teoria do risco integral aqui. Letra C. Em razão da responsabilidade civil objetiva, começamos bem, do município de BH, deverá a Sueli demonstrar o nexo causal e o dano, não havendo necessidade de demonstração de dolo ou culpa dos agentes públicos. Parece que a letra C é correta. A letra D fala que a responsabilidade civil do município de BH é subjetiva, já está errado, não é subjetiva, é objetiva. E a letra E fala que na hipótese de comprovação de culpa exclusiva da vítima, haverá diminuição. Opa, se for culpa exclusiva da vítima, não é diminuição, vai haver a exclusão. É uma causa de excludente de responsabilidade. Então, a letra correta, de fato, é a letra C, tá? Letra C, a correta. Última questão. O João é investigador de Polícia Civil do Estado Alfa e cumpria diligências determinadas por delegado de polícia no bojo de inquérito policial que apura crime de associação para tráfico de drogas. Para tanto, o João realizava um mapeamento de determinada rua quando, por descuido, deixou sua arma cair no chão, causando um disparo que atingiu a perna de Maria, moradora da comunidade. Após receber a alta no hospital, onde foi atendida, Maria procurou a defensoria e ajuizou a ação indenizatória em face de quem? Bom, ela vai ajuizar a ação indenizatória em face da pessoa jurídica aqui, que no meu exemplo é o Estado Alfa. Ela não pode ajuizar a ação em face do João, né? Não pode ajuizar a ação em face da pessoa, do agente causador do dano, e nem da Polícia Civil, que é um órgão. Então, a letra correta, se você ver, a letra A fala João, corta. Letra B fala João. Letra C fala da Polícia Civil, você já corta. E aí a gente vai ler letra D e letra E. A letra D fala do Estado Alfa, com base na responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a comprovação de ter agido o João com dolo ou culpa. Achei letra correta, letra D. Por que não é a letra E? Porque a letra E fala que é do Estado Alfa baseado em uma responsabilidade subjetiva. Poxa, a professora parece assim tão rápido, né, quando você faz a questão. Pessoal, mas eu quero que você entenda que eu resolvi essa questão e também a outra lendo o caso concreto, né? Por quê? Porque quando eu li o caso concreto, eu já sabia que a questão ia me perguntar em face de quem ia ser ajuizada a ação. Lembra da dica que eu lhe falei? Sempre localize a pessoa jurídica. A pessoa jurídica aqui no comando é o Estado Alfa. E o Estado Alfa vai ser responsabilizado baseado na responsabilidade objetiva. Com isso, fez com que eu eliminasse letra A, letra B e letra C. Porque letra A e letra B falam que vai ser ajuizada a ação em face do João, do agente causador do dano. Não é verdade. E a letra C fala que vai ser ajuizada a ação em face da Polícia Civil, que é um órgão que não tem personalidade jurídica e não pode, né, estar figurando no polo passivo desta ação. Tá? Pessoal, as questões de responsabilidade civil do Estado, né, elas nos envolvem exatamente nesses comandos. Né? Às vezes você vê esses casos concretos sendo apresentados para vocês e você tem que ter calma. Você vai naquela linha ali desenhada para vocês, até onde o examinador vai com você. Então, claro que você tem que saber toda aquela linha que eu coloquei para vocês, né? As excludentes de responsabilidade, as teorias, você tem que saber tudo desse assunto. Né? É um assunto muito detalhista. Né? Só tem o artigo 37, parágrafo 6º. Tá? Totalmente diferente de um assunto legalista, que a gente fala, olha, vamos marcar ali, vamos marcar aqui, destaque esse ponto da lei. Tem muita jurisprudência, tem bastante entendimento da doutrina, mas ele é um assunto gostoso de estudar. Tá? É um assunto do cotidiano. E você preste muita atenção nos comandos. Geralmente, quando o aluno ele começa a estudar, a revisar o assunto, ele não tem dificuldade com o assunto de responsabilidade civil do Estado. Então, por hoje, ficamos aqui. Qualquer dúvida que você venha a ter, é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau, pessoal, e até mais.